Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Boa noite a todos. Bom, começar o ano desta forma é sempre bom, né? Um feliz ano novo para todos nós, que realmente 2024 seja um ano de muitas conquistas. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo, por mais essa oportunidade de aprendizado. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro, aquele que está sempre ao nosso lado, a toda espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. O nosso abraço fraternal a todos eles. Aos nossos entes queridos, que já estão no plano espiritual e que aproveitam desse momento, desse ambiente, desta vibração, para se aproximar de nós, para matar as saudades. Agradecemos também aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, companheiros, aqueles que de alguma forma estão nos ajudando a crescer, a evoluir, aqueles também que estão reencarnados junto de nós, que fazem parte da nossa família, que fazem parte das pessoas que nós convivemos, porque com toda certeza, cada espírito que passa pela nossa vida, que está na nossa vida, nos traz algo, nos traz um aprendizado, e que possamos aproveitar a vida em todas as suas oportunidades, desafios e às vezes dificuldades, mas tendo sempre a certeza que estamos sempre bem amparados e que precisamos nos conectar com a nossa essência, com a nossa energia, do porquê e do para que estarmos aqui. Que assim seja. Eu acredito que a maioria dos espíritas, às vezes os umbandistas também, mas vamos falar dos espíritas, que é mais fácil para a gente. Nós já ouvimos a seguinte frase: eu preciso ir na casa espírita para tomar um passe. Já escutaram isso alguma vez ou não? É interessante isso, né? Eu já escutei isso centenas de vezes, né? Eu preciso dar uma passada lá para tomar um passe, né? Que significa que alguma coisa não está bem dentro dela e, por ignorância, por ingenuidade, por falta de conhecimento, acha que realmente tomando passe resolve o meu problema. Então a função dessas duas aulas é justamente desmistificar isso, ampliar esse conceito, entender exatamente o que é esse mecanismo chamado de passe, que o próprio Jesus já usava, ok? Mas que a doutrina espírita, através da filosofia, da ciência e da religião, destrincha, coloca as coisas de forma que a gente possa entender melhor qual é o conceito. Então a ideia é entender o conceito. Então essa apostila, ela já tem 20 anos, ela foi escrita em 2004, eu assustei quando eu vi isso no começo do ano, eu falei, já tem 20 anos essa apostila, ok? Então essa apostila, ela foi escrita em 2004 por uma necessidade da casa e de tempos em tempos a gente vem trazendo esse assunto. Para que exatamente? Para ressignificar, para ampliar, para fortalecer e para dar oportunidades também para aquelas pessoas que queiram começar a trabalhar nessa área do passe. Aliás, é uma das melhores portas para se começar dentro da doutrina espírita. É justamente nessa doação de amor que todos nós podemos fazer. Essa apostila, que apesar de ser fininha, a ideia era essa mesmo na época, ela está baseada em 20 livros. Foram estudados 20 livros na época, 12 autores, e aí foi feita uma síntese numa apostila, e tem atrás da apostila, na última página, página 30, se eu não me engano, vocês têm toda a biografia da onde saíram todas essas informações. Então foram de 20 livros, 12 autores, saiu essa apostila, ok?
E aqui na lousa tem 6 capítulos, tá? Numa apostila de 12 capítulos tem 6. Então isso vai cair na prova, tudo bem? Então vamos lá. A casa espírita, vamos pensar um pouquinho na casa espírita. Ela tem várias atividades, sem dúvida nenhuma, e todas as atividades são igualmente importantes. Igualmente importantes. Mas vamos classificar aqui, porque as outras atividades é uma consequência, principalmente da primeira e da segunda. Entendendo bem a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª atividade, todas elas dependem essencialmente da primeira e da segunda. E por que dependem? Porque se a gente não tiver a primeira e a segunda, vira um espiritismo à moda da casa. Cada um faz do seu jeito. Uma vez que você tem uma base teórica, a gente consegue pelo menos dar os primeiros passos com segurança. Quer dizer que o assunto se esgota aqui? Claro que não, é evidente que não. Aqui é uma base, aqui é um conceito. Dá para se aprofundar? Muito. Existem várias técnicas de passe? Sim. O plano espiritual usa? Sim, usa. Mas são anos de estudo para você conhecer todas as técnicas e saber aplicar caso a caso. Na casa espírita, a necessidade é essa. Então, entendendo essa, fica mais fácil entender as outras, tudo bem? Então, a primeira coisa que uma casa espírita deve oferecer para todos aqueles que chegam é o estudo da doutrina. Ok? Essa é a primeira coisa que uma casa espírita deve oferecer. No estudo, livro dos espíritos, livro dos médiuns, Evangelho, céu e inferno, a Gênesis, a codificação espírita. Então, a codificação espírita é a base. Antes disso, é se aventurar a fazer coisas que fatalmente darão errado, ok? Em segundo lugar, vem o Evangelho. Em terceiro lugar, dentro da estrutura Evangelho, que vem o passe. Então, o passe ele é um complemento do Evangelho. Então, quando as pessoas falam, que dia que tem o passe lá? Eu falo, você quer saber o dia que tem o Evangelho lá? Tem assim. E o passe está dentro do Evangelho. Primeiro vem o Evangelho, depois vem o passe. Então o passe ele é um complemento. Então de 100%, vamos dizer assim, 90% está no Evangelho. Então para a pessoa, só vou lá para tomar o passe, é 10%. Ou quase nada. Ajuda? Sem dúvida. Mas é no Evangelho que acontece o nosso tratamento. O passe é um complemento de um tratamento maior chamado reeducação emocional centrada no alto amor, conhecida até então como reforma íntima. Então, através do estudo do Evangelho, é que nós vamos entender o que significa a reeducação emocional centrada no alto amor, que antigamente era conhecida como reforma íntima. Tudo bem? Essa mudança de paradigma vem no estudo da doutrina. É a doutrina que vai nos dar subsídio, que não vai nos trazer informações para que a gente possa refletir, analisar, buscar, entender, ressignificar, cair no mesmo erro umas 10 vezes. Não tem problema, isso faz parte. Mas chega uma hora que as informações começam a fazer sentido dentro de nós. E quando elas fazem sentido dentro de nós, aí sim começam as mudanças. Então a consciência começa na informação. Então a doutrina espírita é um estudo. É um local do planeta Terra, vamos dizer assim, um local do planeta Terra, onde a fé raciocinada estuda as leis maiores. Tudo bem? Estuda através da filosofia, através da ciência e da religião. Tem aula que é mais filosofia, tem aula que é mais ciência, tem aula que é mais religião. Mas é os três juntos, exatamente nos trazendo essa informação aqui. Então o que nós buscamos no planeta Terra, né? Isso é natural, isso é saudável. Saúde. Não só saúde física, mas saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica. Esse é o objetivo da doutrina espírita, nos trazer saúde. Qual é o objetivo de Deus para nós? A felicidade. Deus nos criou para a felicidade, ok? Só precisamos saber o que é exatamente felicidade, porque nós não sabemos.
Nós confundimos muitas vezes felicidade com satisfação, ok? E tem uma fórmula da felicidade, não tem? F é igual a R menos E. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Tudo bem? É interessante a gente trazer algumas fórmulas matemáticas, porque fica fácil para a gente gravar. F de felicidade é igual a R, realidade menos expectativa. Nós temos que minimizar as nossas expectativas. Então, uma parte dos nossos sofrimentos vem porque nós elevamos demais o nosso nível de expectativa em relação a nós mesmos, em relação a tudo que acontece à nossa volta. Temos que ter expectativa? Sim, claro, faz parte. Mas temos que ter um mínimo de expectativa, um mínimo saudável. Então, quando se fala que a mente é a base de tudo, parem para imaginar mesmo uma situação. Tudo aquilo que existe, materialmente falando, existiu antes na mente de alguém. Vocês concordam com isso ou não? Então a gente tem uma série de objetos, uma série de situações materiais, mas pensem, antes daquilo existir, materialmente, existiu na mente de alguém. Então, antes do universo existir, existiu na mente de Deus. Entenderam ou não? Então, tudo é mente no universo. Nós, como uma centelha divina, ok? Trazemos essa característica. Nós somos uma energia. Nós somos uma energia pensante. A energia, na sua terceira dimensão, ela se materializa. Então nós somos uma energia materializada porque estamos numa dimensão material. Mas nós somos essencialmente uma energia pensante. Tudo bem? Então veja, a mente é a base de tudo. É aquilo que eu trabalho, os meus sentimentos e os meus pensamentos. Até o século passado, interessante falar isso, até o século passado, tinha uma classificação assim: os animais são seres irracionais e os seres humanos são seres racionais. Lembram disso ou não? Isso era unânime. Então, não é mais. Ok? Até o século passado era assim. Não é mais. Porque está havendo uma ressignificação. É dar um outro significado. Ampliar conceitos. Então, hoje se sabe que os seres humanos, eles não são racionais. Eles são emocionais. Que nós somos movidos pelas nossas emoções, ok? Nós somos seres emocionais. Às vezes meio impulsivos, mas ainda assim seres emocionais. Então não somos tão racionais quando nós imaginávamos que eram. Somos muito mais emocionais, tudo bem? Então veja, então dentro dessa nossa realidade, na nossa mente, vamos pensar que a nossa realidade como espírito, como pessoa, como personalidade, como individualidade, como energia, ok? Ela se divide em 3 aspectos. 50% da nossa realidade, ela é mental. 50% daquilo que eu vivo, daquilo que eu respiro, daquilo que eu sinto, tem a ver com a minha mente, com os meus pensamentos. Então, 50% da minha realidade, ela é mental. 30% da minha realidade, ela é astral. O que é astral? É plano espiritual. É a mente que gera pensamentos, esses pensamentos ganham formas, ok? Porque agregam outros elementos que fazem parte da espiritualidade. Um deles é o que nós conhecemos como fluido vital, ou energia vital, ou vitalidade, ok? Então, a nossa segunda realidade, que equivale a 30%, é plano astral. Então, plano astral são formas, pensamentos. Primeiro é o pensamento, o segundo é forma, pensamento. Então, eu tenho 50 mais 30. 80% da nossa realidade é plano mental e é plano astral. Entendeu? Quer dizer, tudo que eu fico pensando fica girando em torno de mim. Então, aquelas pessoas que eu escolho amar ou odiar, elas estão constantemente girando em torno dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, e eu vou criando forma, e eu vou dando forma em paisagens, situações, circunstâncias, e aquilo não existe na realidade material.
mas existe na realidade mental e na realidade astral. Entenderam a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos? E é interessante isso, porque se eu decido, livre-arbítrio, ok? Se eu decido manter um pensamento negativo dentro de mim, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, ciúmes, inveja, já ouviram falar disso ou não? Né? Nunca ouviram falar disso? Okay? Se eu decido manter isso dentro de mim, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando força, ele vai ganhando matéria, literalmente falando. Então aquele pensamento fica girando em torno de mim, girando, 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 e eu vou alimentando, 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 ele ganha forma, e depois que ele ganha forma, ele começa a agregar matéria, matéria astral, mas é matéria. Matéria astral, até matéria. Até que chega um ponto, de tanto que eu alimento aquilo, aquilo se ganha massa. Entendeu? Isso é ciência. Aí temos aquela fórmula: 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Lembram disso? Quase. Tudo bem? Isso é uma lei da física. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Interessante a doutrina espírita, porque você sai da filosofia, você vai para a ciência, daqui a pouco a gente volta para a religião. Entenderam ou não? O que acontece essa fórmula? Que eu estou com um pensamento menor aqui, uma massa menor, e uma massa maior, que é o corpo. 2 corpos se atraem, a massa maior vai atrair a massa menor, por uma questão de gravidade, ok? Lei de Newton, isso. Na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. O que significa isso? Quanto mais perto, mais rápido chega. Deu para vocês entenderem ou não? Quanto mais perto, mais rápido chega. Então, para eu me garantir, eu vou colocar esse pensamento na Lua. 384 mil quilômetros de distância. Vai demorar 1,2 segundos para chegar. Entenderam ou não? Na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Se esse meu pensamento estiver distante de mim, 384 mil quilômetros, na velocidade da luz, que é a velocidade do pensamento, são próximos, vai levar 1,2 segundos. Entenderam? Então fica muito perto de mim, é quase que uma fração de segundo, e isso incorpora no meu corpo. Só que o meu corpo não está preparado para isso. Não faz parte da sua natureza agregar sentimentos negativos por tanto tempo. Ele é uma elaboração da natureza que levou bilhões de anos para ser formado. E ele é simplesmente perfeito. Uma máquina, estou falando do corpo agora, uma máquina para durar mais ou menos 100 anos. Pare para imaginar uma máquina para durar mais ou menos 100 anos. Saúde, e com saúde. Tudo bem? O que ele faz com o corpo quando ele absorve? Ele percebe que aquilo é um corpo estranho. Ele põe para fora, na forma de doenças. Entenderam? Então não existe doenças, existem doentes. Então veja. Então a gente percebe o quanto é importante a gente, de alguma forma, estamos num planeta de provas e expiações, estamos ressignificando, estamos num processo de perdão, tudo isso é ótimo. Mas o quanto é importante a gente ter essas informações para o nosso bem-estar físico, moral, espiritual, ok? Aliás, né, agora que eu lembrei, em março, vai ter um curso aqui na casa de 5 meses, Leis Morais e Saúde Mental. Então, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Terça-feira, às 20h30, começa dia 5 de março. Vai falar muito sobre esse assunto também, ok? Então veja, a mente possui o poder de plasmar o que pensa. Entenderam o que é plasmar agora ou não? É dar forma, é alimentar. E é interessante que tudo aquilo que eu penso insistentemente e constantemente fortalece a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Entenderam ou não? Tudo aquilo que eu penso insistentemente e constantemente vai fortalecer a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Quando eu perceber, eu já fiz. Entenderam ou não? Como tudo é muito sutil,
Tudo é muito sutil. Quando você percebe, você já está fazendo. Então é necessário que a gente constantemente esteja ressignificando, reavaliando, se aproximando da nossa essência. Ok? O ser humano é um complexo de energia. Então, no universo, tudo, absolutamente tudo, é uma questão de sintonia e vibração. Tudo. O universo como um todo. Existem dezenas de graus vibratórios, cada qual uma frequência diferente. Nós estamos numa frequência onde ficamos materializados, ok? Mas existem frequências muito acima de nós, frequências muito abaixo de nós também. Então, tudo no universo é frequência. Medida em hertz, inclusive, tá? Então, você tem ondas curtas, ondas médias, ondas longas, ondas ultra curtas. Ondas longas. Mágoa, ressentimento, ódio, inveja, ciúmes, agressividade, isso são ondas longas. Ondas médias, nós agora estamos em ondas médias, ok? Ondas curtas, uma meditação, uma prece, uma oração, uma contemplação, você vai para ondas curtas. E espíritos um pouco mais elevados trabalham em ondas ultra curtas. Sentimento. Veja, eu estou falando do sentimento nas 4 frequências. Vocês perceberam que eu estou falando de sentimento nas 4 frequências? Então, à medida que eu vou melhorando os meus sentimentos, ressignificando, e isso não acontece do dia para a noite, isso pode levar semanas, meses, anos, décadas, não tem problema nenhum. O mais importante é você estar no processo. É você estar no processo. Então, na verdade, não são pessoas, circunstâncias ou lugares. São as lições essenciais que nós precisamos para crescer como seres humanos. Que ainda não somos. Somos humanos, nós não somos seres humanos. Ok? Existe uma diferença entre ser humano e ser humano. O humano pensa exclusivamente em si. O humano. O ser humano também pensa em si. Perceberam a diferença ou não? O ser humano pensa na coletividade. O humano pensa essencialmente nele. Então nós estamos nessa fase de transição de humanos para seres humanos. Ok? Então o universo, e é interessante a palavra universo, que a própria palavra já nos traz um conceito muito interessante. A própria palavra. Então existem algumas palavras, se a gente começar a olhar para as palavras, elas se dividem. Aí eu começo a entender o significado das palavras. Universo. Tudo bem? Eu vou separar aí. De unidade. Unidade que se manifesta na diversidade, verso, gerando a totalidade. Então o universo é a unidade, somos uma unidade, ok? Nós somos uma unidade. Que se manifesta na diversidade, não importa, a forma é o que menos importa, ok? Gerando a totalidade. Então eu percebo que eu estou num universo onde eu sou único, isso é inquestionável, sem dúvida. Nasci simples e ignorante, como todos. Chegaremos na condição de sábios e virtuosos, mas a minha experiência, como as suas experiências, são únicas. São só suas. Então não importa a forma, importa a experiência. Então muitas vezes nós ficamos apegados àquela pessoa, àquela situação, àquele tempo, àquela circunstância, como se aquilo fosse a causa do nosso sofrimento. Não, não é. Aquilo são lições essenciais para o nosso crescimento. Ok? Aquilo são lições essenciais para o nosso crescimento. Então a doutrina espírita, ela não nos tira a dor. Ela nem tem essa proposta. Ela nos ajuda a administrar a dor. Perceberam a diferença ou não? Não tem como tirar a dor. Ela nos ajuda a administrar a dor. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Nós temos dentro, e é interessante que não existe nas leis maiores uma lei universal chamada lei da dor. Ela não existe. Existe a lei do trabalho, a lei da sociedade, existe uma série de leis, mas não existe a lei da dor. E por que ela não é uma lei universal? Porque ela só serve para uma equação de tempo. Mundos primitivos, provas e expiações e início de regeneração. Depois ela não precisa mais. Entenderam ou não? Dali para frente ela não precisa mais.
como nós estamos numa fase de transição entre provas e expiações e regeneração, ela ainda é necessária. É interessante que ela dura pouco, tá? No máximo 90 dias, para quem não sabe. No máximo 90 dias. Depois que nós transformamos ela em sofrimento. Não que ela apague, não é isso que eu quis dizer. Mas você consegue administrar aquela dor. Mas no máximo que uma dor dura dentro de nós, 90 dias, no máximo. Depois você vai ressignificando, você vai amenizando, você vai administrando. Mas você tem o livre-arbítrio de transformar ela em sofrimento. Aí, tempo indeterminado. Décadas e existências. Uma hora acaba. Você cansa. Chega uma hora que você fala, cansei. Ok? Mas pode levar décadas e até existências. E quando nós falamos em dor, dor evolução, de fora para dentro, independe da nossa vontade. Um terremoto, por exemplo, tudo bem? É uma dor evolução, independeu da sua vontade. Então, a evolução porque é de fora para dentro. Dor expiação, de dentro para fora, ok? Então, eu decido me envolver com um vício. Isso não é uma dor evolução. Isso é uma dor expiação, ok? Porque você decidiu isso. Dependeu da sua vontade. Foi uma decisão sua. Então cabe a você resgatar aquilo dentro de você. Ok? Então é uma dor expiação. De dentro para fora, provocada por você. Com consciência, inclusive. Porque nós somos protegidos pela nossa ignorância. Mas até que ponto somos ignorantes? Então a lei de Deus ela é tão perfeita, ela é milimetricamente perfeita. É a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. E é interessante que a mesma lei, tá? Para um espírito primitivo, para um princípio espiritual, vamos dizer assim, há um Cristo. É a mesma lei. Não existem duas leis. Só que ela está adequada a cada momento evolutivo. Entenderam? Ela está adequada a cada momento. Então você responde no nível da sua consciência. Se a sua consciência é 0 em relação àquilo, você não responde. Se a sua consciência é 1, você responde no nível 1. Se a sua consciência é 10, você responde no nível 10. Entenderam? Por isso que Deus colocou as suas leis na nossa consciência. Todos os livros sagrados são importantes? Sem dúvida, inquestionável. Mas eles não significam 1% das leis de Deus. Todos, eu estou falando de todos aí. Cristãos e não cristãos. São importantes? Inquestionável. Mas todos eles juntos não significam 1% das leis de Deus. Está na nossa consciência. Tudo bem? Então você tem a dor expiação, é aquela dor que eu provoco. Você tem a dor auxílio, provocada pela espiritualidade superior. Mais precisamente pelo nosso anjo da guarda. Interessante, né? É aquilo que você não quer aprender por amor, que ele já falou umas 10 vezes, de 10 formas diferentes. Aí a 11ª vez já não vem mais pelo amor. Ele vai provocar uma dor. Ele vai provocar uma dor de intensidade leve. Entenderam ou não? Ele vai provocar, depois de 10 tentativas pelo amor. A 11ª já não é mais pelo amor. É a dor auxílio de intensidade leve. A dor auxílio de intensidade moderada. A dor auxílio de intensidade, deu para você entender? Não vai parar isso? Até que a gente desperte. Então é a dor auxílio, promovida pela espiritualidade superior. E tem a dor, chamada a dor sensibilização. Missionários, ok? Eles pedem essa dor para sensibilizá-los mais ainda, para que eles possam cumprir a sua missão. Aliás, quando nós falamos do planeta de provas e expiações, todos nós, ok? Se tiver algum anjo aqui, me desculpe, tudo bem? Mas todos nós estamos em expiações, provas e missões. Todos nós aqui hoje estamos em expiações. Expiações é passado, tudo bem? Tem a ver com o nosso passado. Provas tem a ver com o nosso presente. E missões tem a ver com o nosso futuro. Entenderam ou não? Então eu estou resgatando alguma coisa do passado, uma lição ainda não aprendida. Todos nós temos algumas lições ainda não aprendidas dentro de nós.
tem algo que nós já aprendemos na teoria, estamos colocando na prática. Então, algumas situações do presente não tem nada a ver com o passado, mas é a prática da lição já aprendida na teoria. Entenderam ou não? E alguns aprimoramentos. Então, a missão é sempre um aprimoramento. Então, todos nós estamos em expiações, provas e missões. O que muda nos 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra é o percentual de expiações, de provas, de missões de cada um. Entenderam? Alguns estão mais em expiações, outros estão mais em provas. Uma minoria, bem minoria, está mais em missão. O que muda é o percentual de expiações, provas e missões. Como é que eu sei disso? É só olhar para a gente. É só fazer um exame de consciência, nós sabemos o que eu trago, que está difícil para superar, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades, o que é aquilo que eu estou aprendendo e colocando na prática, e o que é aquilo que eu já sei fazer e estou aprimorando. Entenderam? Todos nós estamos nessa condição, mas é único, isso é único. Podemos ser parecidos, aliás, somos parecidos, porque todos nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, o peso específico do nosso corpo espiritual está de acordo com o planeta de provas e expiações. Então, ninguém caiu de paraquedas. De acordo com o peso específico do nosso corpo espiritual, é que nós vamos para esse planeta ou para aquele planeta. Então, o planeta primitivo, um peso específico maior. Planeta provas e expiações, um peso específico moderado, vamos dizer assim. Regeneração, peso específico leve. Entenderam ou não? Então, de acordo com o peso, é peso mesmo, tá? É peso mesmo, define qual é o planeta que nós vamos estar estagiando. Mas eu posso ser um missionário e vir para um planeta de provas e expiações? Posso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas eu sou um missionário. Aliás, quando se fala em missionário, pessoal, o verdadeiro missionário mesmo, literalmente falando, não importa se ele está na religião, na filosofia ou na ciência, ele desconhece que é. Ele não se sente. Tudo bem? Então, aqueles que se sentem, tem um probleminha aí. Porque o verdadeiro missionário, independente da área que ele está, a principal característica dele é a humildade. É a humildade, ok? Então o verdadeiro nem sabe, ele nem se sente missionário. Ele nem se sente, ok? Porque é natural aquilo dele, ele está aprimorando aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então o ingrediente principal do passe, né? Tudo isso para entrar no assunto passe. O que é o passe? É uma transfusão de energia. Nós somos uma energia, tem na nossa frente uma pessoa que também é energia, eu estarei transferindo uma energia. Ok? O passe. Jesus dava passe. Quando ele colocava a mão assim, isso é um passe. Como Chico Xavier falava, o melhor passe é o beijo da mãe. Lembra quando a gente era criança, que a gente esfolava o joelho, ia lá chorando, a mãe dava um beijo, sarava e você continuava do mesmo jeito? Como se nada tivesse acontecido? O que aconteceu naquele momento? Uma transfusão de amor. Então o passe, o ingrediente principal do passe é o amor. É o sentimento, é você desejar o bem para aquela pessoa. O bem. Não importa se é conhecido ou não é conhecido, de menos, ok? Mas você dá o seu melhor para aquela pessoa, ok? Então veja, o ingrediente principal do passe é o amor. Podemos colocar que o passe, 50% do passe é o sentimento da pessoa que está ali. 25% é a vontade. O que significa a vontade? É o movimento. Que não basta você ter um sentimento e ficar paradinho com ele. É necessário que você movimente aquele sentimento. Para isso você usa a vontade. Quando falamos em vontade, nunca se esqueçam que vontade é sempre tempo presente. Desejo é sempre tempo futuro que quase nunca vai acontecer. Eu tenho desejo de fazer algo. Sabe a possibilidade de você fazer aquilo? É quase zero. Porque fica só no campo do desejo. Ok? Quantas vezes nós já falamos, no início do ano eu vou fazer tal coisa. No mês que vem eu vou fazer tal coisa. No segundo semestre eu vou fazer tal coisa. A possibilidade de você fazer é quase zero. Porque está no campo do desejo. Vontade é tempo presente. Então você faz o mais rápido possível. Se não faz hoje, está fazendo amanhã. Entenderam?
Isso é vontade. Então 25%, então tem o desejo de ser um médium passista. Se ficar no campo do desejo, vai ficar sempre no campo do desejo. Não, eu quero ser um médium passista. O que eu preciso para começar? Quais são as informações que eu preciso? Isso é vontade. Entenderam ou não? A diferença entre desejo e vontade? Então muitas vezes temos muito desejo e pouca vontade. Vontade é sempre tempo presente. Então 25% é vontade. Você pega o sentimento, 50%, você direciona ele, você canaliza isso. Quem está fazendo isso é a sua vontade. Mas eu preciso de o conhecimento. Eu preciso de, no mínimo, de informações que me dê a segurança para que eu possa executar aquele serviço de uma forma plena, de uma forma segura, de uma forma confiável. Por isso que o conhecimento é importante. E sempre será importante. E é interessante que a gente pode estar fazendo uma analogia com a doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. E pensem que num corpo humano, vamos usar o corpo humano como analogia, que a filosofia da doutrina espírita são os braços e as pernas. É o que dá mobilidade a um corpo. O que seria um corpo se não tivesse braços e pernas? Ok? Zero de mobilidade. Perfeito? Então, a filosofia, comparando com o corpo humano, braços e pernas. Mas o que seria se o corpo humano tivesse braços e pernas e não tivesse direção? Para onde eu vou? De nada adiantaria você ter braços e pernas, ter toda uma mobilidade, se você não sabe a direção. Então a parte científica é o cérebro, é a cabeça. Entenderam? Para onde eu vou? É a sua inteligência que vai definir. Mas o que seria se eu tivesse mobilidade e direção, se eu não tivesse sentimento? Então, a parte religiosa é justamente o coração. Então, eu tenho pernas, braços e pernas, filosofia me dá mobilidade. Eu tenho um cérebro, uma cabeça que me dá direção, raciocínio, reflexão. Mas eu tenho sentimento. Porque eu sou um ser emocional. Entenderam ou não? Filosofia, ciência e religião funciona mais ou menos dessa forma, numa analogia com o corpo humano. Então, dentro do passe, eu tenho o conhecimento. É exatamente o que nós estamos conversando. Então, é uma transfusão psíquica, não necessariamente física, ok? Não necessariamente. Posso dar passe até com as mãos no bolso? Sim, mas ficaria um tanto que estranho. Teoricamente, sim, mas fica um tanto que estranho, ok? Mas qual é a função das mãos? As mãos, pelo formato que elas têm, elas conseguem canalizar aquela energia. Entenderam ou não? É como se você direcionasse aquela energia. Então as mãos, sem tocar na pessoa, não tem necessidade nenhuma de tocar na pessoa, 2, 3 centímetros de distância é o suficiente. Então as mãos acabam acumulando aquela energia e você descarrega, entre aspas, aquela energia naquela pessoa. Aquela energia sua? Também. Uma parte dessa energia é sua. A maior parte dessa energia vem do plano espiritual. Quem direciona, quem qualifica, quem modifica, quem transforma as energias, antigamente se falava fluidos, hoje se fala energias, ok? Então eu estou usando duas palavras. Quem direciona é o plano espiritual. Então, quando a pessoa está aqui no Evangelho, ouvindo o Evangelho, ok? A espiritualidade está fazendo um diagnóstico. O que esse precisa, o que aquele precisa, qual que é o problema daquele, qual que é o problema desse, ok? À medida que ela está ouvindo o Evangelho, ela está pensando, ela está refletindo no seu dia a dia, pensando naquela pessoa, naquela situação, então a inteligência dela está focada naquilo, e a equipe do plano espiritual, de médicos, enfermeiros, passistas do plano maior, ok? Profundos conhecedores do tema, conhecem tudo de fisiologia humana, tanto da parte biológica quanto da parte espiritual. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando sabemos muito, conhecemos só da fisiologia humana. Só que são 7 corpos. Entenderam? 1 mais 6. Entenderam? Eles conhecem todos. E
cada um tem a sua fisiologia específica. Então existem os passistas do plano maior, que têm conhecimentos profundos sobre a questão, que fazem um diagnóstico diferenciado. Aí quando essa pessoa vai até a sala de passe, quem vai direcionar, qualificar, combinar é o plano espiritual. Nós, como passistas, nós vamos ajudar no processo, mas nós não somos nós que vamos definir o que vai ser aqui ou o que vai ser daquele jeito. Nós vamos doar a nossa parte, os nossos sentimentos, a nossa vitalidade. Isso é um componente do passe. Então quem direciona, quem qualifica, quem modifica é o plano espiritual. O médium passista vai auxiliar no processo. Entenderam ou não? Doando o que ele tem de melhor. Mas aquela pessoa é uma questão só física? É só um problema físico? Pode ser, por que não? Ok? Então o tipo de passe é para isso. Aquela pessoa é uma questão espiritual, uma monoideia. O que é uma monoideia? Uma ideia fixa, ou um processo obsessivo, e o pior obsessor somos nós mesmos, ok? Sempre tem que entender isso, tá? O pior obsessor somos nós mesmos. Aí é um passe espiritual. E tem a terceira modalidade de passe, que é o chamado misto. O que é o misto? Físico e espiritual. O passista encarnado tem condições de ver isso? 99,9% não tem. Não tem. Nem cabe a ele ficar definindo isso. Cabe a ele estar ali, concentrado, envolvido em muita luz, doando o seu melhor. Mas quem vai trabalhar a pessoa é o plano espiritual. Entenderam ou não? Então nós, como passistas, temos que fazer a nossa parte, mas entender que quem classifica tudo isso não somos nós, ok? Então aí a gente percebe, ó, o passe misto. O passe misto é exatamente a mistura dos dois. Então, mais de 90% dos passes são mistos. Mais de 90% dos passes, ok? Porque uma situação espiritual compromete a nossa condição física. Então, porque a maioria dos passes são mistos. Mas quem define, quem classifica é o plano espiritual, não somos nós. Tudo bem? Quais são os agentes do passe? O que está acontecendo ali? Você tem aqui os espíritos, o modus operandi, vamos dizer assim, é da espiritualidade, que está vendo caso a caso, de forma única e particular. Então os passes são individuais. Por mais que sejam aos nossos olhos todos iguais, não são. A nossa postura é igual, tudo bem? Então os médiuns passistas, eles se mantêm da mesma forma, uma padronização, uma organização. Não é um engessamento, não precisa disso. Mas se cada um fizer do seu jeito, ele pode saber o que ele está fazendo. Mas e aquela pessoa que não tem conhecimento e senta perto dele? A pessoa vai pensar da seguinte forma: eu vou naquele que faz barulho, eu vou naquele que faz assim com a mão, eu vou naquele que fala mais alto. Perceberam a confusão que acontece? Eu não vou àquele porque ele está com a mão no bolso, eu vou naquele que está com a mão para cima. Então veja, para nós não é problema, mas para a pessoa que senta ali que não tem conhecimento. Então nós, como passistas, entre aspas, temos a obrigação de fazer uma padronização, uma organização, ok? Para que a pessoa não escolha com quem ela... Até porque 90% do que ela vai receber não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada... Ela recebeu uma parte daquilo no Evangelho. No Evangelho ela já recebeu uma parte daquilo. Ali é só um complemento. Então ela veio buscar 100%, claro, 90% está aqui, 10% está lá. Entenderam como funciona? A importância é muito maior do Evangelho do que do passe. O passe é um complemento de algo maior, onde o Evangelho vai trazer o quê? Isso aqui, qual a proposta do Evangelho? Nos ajudar a ser seres humanos melhor. Não para os outros, tá? Se alguém tem a intenção de ser um ser humano melhor para os outros, está equivocado. A intenção do Evangelho é que a gente seja um ser humano melhor para nós mesmos. O resto é consequência. É consequência natural. A vida vai dar as diretrizes. Eu tenho que me preocupar em ser um ser humano melhor, todos os dias. Vou errar, vou cair no mesmo buraco 10, 15, 20 vezes, não tem problema. Isso faz parte do processo de aprendizado.
Então, no passe, na câmara de passe, quer dizer que tem uma sala especial para o passe? Sim. Se você tem espaço para isso e condições físicas para isso, né, é favorável que tenha um espaço só para isso. Tem casas espíritas tão pequenininhas que tudo acontece no mesmo cômodo. Algum problema? Nenhum. Mas se você tiver uma casa onde você tem algumas salas, que cada sala seja um trabalho específico. Necessariamente, não necessariamente, mas o ideal que seja. Por quê? Porque na câmara de passe, pessoal, existem toda uma aparelhagem do plano espiritual, todo um ambiente. É como se fosse a UTI de um hospital. Entenderam ou não? Compare com uma UTI de um hospital. Então a câmara de passe é como se é um lugar fechado, entre aspas, hermeticamente fechado, para tratar situações específicas. Então temos a câmara de passe, que é um local. Posso usar aquela sala para uma outra coisa? Até posso, não tem proibição nenhuma. Quando eu não tenho outra sala. Se eu tiver outra sala, que eu use outra sala, ok? Como a sala de atendimento fraterno, como a sala de aula, como assistência social. Perceberam que cada sala tem a sua característica? Eu posso, numa eventualidade, estar usando aquela sala para um outro fim, sem problema. Como a nossa casa. Acontece algum problema na cozinha, você está usando a sala como cozinha. Quer dizer, mas é temporário. Entenderam ou não? Então, a câmara de passe é um local preparado pela espiritualidade superior para esse tratamento específico. Então, você tem ali a espiritualidade, você tem aí o médium e você tem aí o receptor. É a pessoa que está recebendo passe. Se ela fica aqui no Evangelho, nós chegamos da rua, às vezes chegamos estressados, ansiosos, cansados. É natural isso, é normal isso. No momento que você está no Evangelho, você vai se acalmando, se tranquilizando, acerenando os seus corações. Isso facilita a receptividade. Se você entra ansioso, entra e sai, entra do mesmo jeito. É como se eu tomasse passe de guarda-chuva. Entenderam ou não? É a mesma coisa, a analogia é essa. Eu chego ansioso, da rua, entro, sento, me dá um passo, vira as costas e vai embora. Você vai absorver quase nada. Quase nada. Perfeito? Então você tem ali o receptor. E no receptor também tem uma fórmula. Vocês vão perceber que eu gosto de fórmula. Tudo que eu puder fazer eu ponho fórmula, tá? Então vamos lá. A fórmula F mais R é igual a R. Né? Fé, ó. Fórmula: fé, recolhimento, respeito, receptividade. Fé mais recolhimento mais respeito é igual a receptividade. Tudo bem? Então a pessoa que entra para receber um passe, ela tem que ter fé, respeito, recolhimento, ela tem que estar em oração, isso gera receptividade. Então todos os seus canais, vamos falar do centro de forças, ou os chakras, ficam abertos, ficam propensos para receber o melhor. Então você tem a espiritualidade, que é o modus operandi, você tem o médium passista ali, e você tem o receptor. Então você tem 3 situações ali. Quando eu não tenho isso, a fórmula fica assim: I mais D mais DC é igual a R. I de ironia, descrença, dureza no coração, refratariedade. Entenderam ou não? Então se eu vou lá, entro ali com ironia, com descrença, com desrespeito, eu crio o quê? Uma cúpula que eu não consigo receber. Chama-se refratariedade. Perceberam da importância da pessoa que está recebendo? Ela está recebendo aquele passe. Um médium passista precisa receber passe? Não. Não. E por que não? Porque quando ele se propõe a dar o passe a alguém, passa por ele. Ele também já foi diagnosticado, ele também é um ser humano, ele também trouxe as suas situações da rua natural. Então, quando ele se propõe a dar o passe a alguém, a espiritualidade trata ele primeiro. Aí entra uma segunda pessoa para tomar um passe. Mais uma vez ele recebe um passe. Aí entra uma terceira pessoa para receber um passe. Mais uma vez ele recebe o passe. E aí sucessivamente. Entenderam? Como não é necessário o autopasse, também não precisa. Porque a força do passe é mental, pensamento.
mental, pensamento. Então, mãos que gesticulam. Se você conhecer muito de fisiologia humana, de fisiologia espiritual, de saber exatamente identificar o problema, tudo bem. Mas eu não conheço ninguém que tenha essa visão e esse conhecimento. Não só do corpo físico, mas do corpo espiritual também. Então nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo espiritual, o corpo mental inferior, o corpo mental superior e o corpo búdico. Entendeu? Então, como nós não temos essa visão, nem todo esse conhecimento, somente a imposição de mãos. E por que somente a imposição de mãos? Que é a técnica mais simples, mais fácil, onde dá para você se dedicar exclusivamente na doação. Entenderam ou não? Porque a força do passe ela é espiritual. O médium passista pode ser chamado de médium? Sim, porque médium é medianeiro. É alguém que está intermediando alguma coisa. Então a mediunidade é a mais anímica, o passe é a mais anímica das mediunidades. Por que anímica? Vem de ânimos, vem de alma. Ok? Até pouco tempo atrás, se acreditava, se entendia pelo menos, que existia manifestações anímicas e manifestações mediúnicas, tudo bem? Isso já foi ressignificado. E o que existe é medianímicas. O que é medianímicas? Pode ser 99% mediúnica e 1% anímica. Pode ser o contrário, e toda uma variação. Então, em qualquer situação, eu estarei colocando um pouquinho de mim. Não tem como eu não colocar um pouquinho de mim quando eu estou trabalhando. Isso vem do meu animismo, que pode ser 0,0 alguma coisa, não tem problema. Ok? Mas eu sempre estarei intermediando forças que estão além de mim. Isso é mediúnico. Então, as manifestações são medianímicas. O que muda é o percentual. Entenderam ou não? Sempre eu vou colocar alguma coisa de mim. Sempre. Por menor que seja. E sempre estarei intermediando a espiritualidade. Então, as manifestações são sempre medianímicas. Esse é o nome correto. Não são exatamente anímicas, ou exatamente 100% anímicas, ou 100% mediúnicas. É medianímicas. Entenderam? Eu posso interferir menos ou interferir mais. Mas eu estarei sempre interferindo. Entenderam ou não? Oi? Eu posso resistir aos passes? Pode. Está aqui, ó. Eu posso saber que, mesmo necessitando do passe, há a possibilidade de que eu ninguém que eu entre na câmara de passe? 90% do que acontece, acontece aqui. Ok? O passe ele é um complemento. A água é um complemento do passe. Ok? O passe é um complemento do evangelho. A água é um complemento do passe. A água, ela só vai vitalizar mais alguma coisa. Ela vai melhorar mais uma situação, ok? E se eu não tiver água, algum problema? Não necessariamente, ok? Se coloca a água, sem dúvida nenhuma, mas é interessante. Toda vez que alguém vai pegar aquele copinho, existe uma espiritualidade do lado, magnetizando, energizando aquele copinho que a pessoa vai pegar. Que aquela pessoa vai pegar. Entenderam ou não? Então, quando alguém dá o copinho para você, já tem uma espiritualidade ali, coordenando aquele trabalho. Então, o passe é um complemento do evangelho e a água é um complemento do passe. Entenderam? A função da água. Perfeito? Então vamos lá. Eu posso estar refratário? Posso, sem dúvida nenhuma. Inquestionável isso. Existe uma fórmula? Existe. E é igual a V vezes S. Essas fórmulas vão cair na prova, tá? E é igual a V vezes S. E energia, E de energia é igual a vontade multiplicada pelo sentimento. Então, qual é o quantum de energia que eu vou pôr ali? É a minha vontade multiplicada pelos meus sentimentos. Entenderam? É interessante você trazer sempre a ciência junto, fica mais fácil a gente entender. Mas vamos supor que o médium passista, naquele dia, não esteja bem. Pode acontecer? Mais do que vocês imaginam. Ele é um ser humano, como qualquer outro ser humano. Ele não esteja bem e naquele momento ele não esteja em condições para dar o passe. E por alguma razão ele resolve dar um passe. Primeiro que a espiritualidade cuida dele. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso.
tá? Nunca ouvi falar essa situação, mas vamos colocar. Vamos supor que ele esteja desejando mal para aquela pessoa. Eu nunca ouvi falar disso, mas enfim, né? O que pode acontecer? Nada. Porque a espiritualidade isola. Entenderam ou não? Então, se ele não estiver bem, ele recebe. O ideal é que ele fale, não estou bem, hoje eu vou receber o passe. Isso seria o ideal. Às vezes você não está bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Ele está na turma do passista, mas ele chega para o dirigente e fala, hoje, esse seria o ideal. Hoje eu prefiro não dar, receber. Algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Aliás, seria o ideal isso. Mas vamos supor que, sem condições, eles resolva dar o passe. A espiritualidade cuida dele, sem dúvida nenhuma, isola, e aquela pessoa que está sentada na frente recebe do mesmo jeito. E quem está do lado. Perceberam ou não? Por isso que a câmara de passe ou a sala de passe é importante. Porque a pessoa que sentou ali, ela vai receber, a menos que ela não queira. Puxa o guarda-chuva, ironia, descrença, ok? Aí sim, mas é porque ela abriu o guarda-chuva ali. Então ela não permitiu que aquelas energias penetrassem dentro dela. Mas foi uma decisão dela. É como você está no Evangelho pensando em qualquer outra coisa. Ok? Pode falar. Uma pessoa pode tomar o passe para outra? Vamos chegar lá. É? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É muito importante. Vamos chegar lá. Né? Isso é o capítulo 7 e 8. Só estou no 6º ainda, mas tudo bem, a gente chega lá. Não tem problema nenhum, ok? Então o que acontece? Quando a gente entende que o passe ele é mental, o ingrediente do passe é o amor, tudo bem? Ele é espiritual. Ele tem um componente orgânico que nós, como encarnados, nós temos um fluido diferente, ou uma energia diferente comparado com os desencarnados. Tudo bem? Não que eles não tenham essa energia, eles também têm, mas uma outra vibração. A nossa está mais materializada. O que se chama de vitalidade. Vitalidade. Por estarmos encarnados, nós temos vamos chamar, como Allan Kardec chamava, de fluido vital, ou energia vital, mais densa. Então nós conseguimos, frente a algumas situações, né, ajudar com mais eficiência quando aquela situação exige a energia vital do encarnado, chamado de ectoplasma também. Nós doamos esse ectoplasma, mas à medida que você doa, depois ele volta para você. Você pode até sair da sala de passe, depois de 5, 6, 7 passes, um pouco cansados, faz parte, mas em poucas horas isso já é recolocado para você. A própria espiritualidade vai recompondo essas energias. Você doa essa energia e você recebe essa energia. O ideal que o paciente, vamos chamar de paciente, aquela pessoa que senta ali para receber o passe, que ela esteja presente. Essa é a condição ideal. Tudo bem? Mas nem sempre isso é possível. Vocês concordam? Vamos supor que essa pessoa esteja acamada. Uma outra pessoa pode receber por ela, nestas condições? Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Aí, tanto ela quanto o outro recebe. Tanto aquela que veio, pensando na outra pessoa, ela vai receber também, claro, evidente, e ela também vai receber para uma outra pessoa. O que precisa nesses casos, Joaquim? Que ela, no momento que ela esteja recebendo o passe, que ela esteja sintonizada com a pessoa. Entenderam ou não? Se a outra pessoa estiver na Lua, vai levar 1,2 segundos. Entenderam? Se alguém falar, mas pode estar na Europa? Pode estar no Japão? Pode. Na China? Pode. Mas se ela estiver na Lua, 1,2 segundos. O tempo que vai demorar para chegar lá. Então, é irrelevante a questão tempo. É irrelevante. Então, uma outra pessoa pode receber o passe quando a situação exigir essa. Entenderam? Não, a pessoa está acamada, está no hospital, está no UTI, está em casa, está em uma clínica. Uma outra pessoa pode vir? Pode e deve, inclusive. Serão 2 beneficiados. A pessoa que veio e a pessoa que vai receber de onde estiver. Ok? Passe coletivo. Funciona? O ideal seria, porque isso facilita, o ideal seria,
a outra pessoa, né, sabendo da situação, pode auxiliar? Claro, ela ficaria receptiva. Então vamos supor que no momento do passe, ela entra em oração, ela fica quietinha, ela fica receptiva. Isso facilita em muito o trabalho do plano espiritual. Não necessariamente, mas facilita em muito, ok? E se a outra pessoa não sabe ou não quer qualquer coisa nesse sentido, não tem problema, vai receber também, vai receber, mas não vai sentir na mesma proporção, porque você não está tão receptivo assim, ok? O passe coletivo, algumas pessoas perguntam, funciona? Sim, claro, sem dúvida, porque é a espiritualidade fazendo. Porém, o efeito psicológico em nós encarnados, dá-se a impressão que não, porque está todo mundo junto. Deu para você entender ou não? Então, em que situação a gente vai usar o passe coletivo? De repente você tem 100 pessoas e 2 passistas. Entenderam ou não? Então, quando não tiver condições humanas satisfatórias para isso. Então, você tem 100, 200, 300 pessoas, num congresso, por exemplo, ou numa palestra, você tem 2 médiuns passistas. Isso ia consumir 4, 5, 6 horas. E exigir muito dos passistas. Então, a espiritualidade, você pode coordenar um trabalho de passe coletivo. Todo mundo recebe. Porém, nós, como encarnados, tá? Nós dificultamos e psicologicamente nós ficamos refratados. Achamos que nós não estamos recebendo. Entenderam? Pois não. Vocês estão adiantados, mas tudo bem, vamos falar, ok? Não tem problema nenhum, ok? O ideal que o médium passista, pelo menos naquele dia, se alimente de forma mais leve, ok? Que ele cuide também não só dos pensamentos e sentimentos, mas que ele cuide do corpo também nesse sentido. Então o ideal seria que o médium passista, pelo menos o ideal é que ele fizesse isso sempre, mas que pelo menos naquele dia que ele vai dar o passe à noite, que desde manhã ele cuide também dessa parte da questão de alimentação. E principalmente algumas horas antes de vir na casa espírita. E principalmente. Sabe? Porque querendo ou não, o corpo humano ele acaba exalando algumas coisas que podem, não para a espiritualidade, mas para o ambiente em si pode complicar. Tudo bem? Então é ideal que o passista não cuide só da parte do sentimento, mas também que cuide da parte física também. Ok? Pode falar. Passe fora da casa espírita. Numa emergência assim. Numa emergência. Ok? De repente é um domingo, é uma situação, é de madrugada, está longe, por algumas situações emergenciais. A espiritualidade está ali, entende a razão, ok? E vai fazer do mesmo jeito. Mas em casos de emergência. De casos de emergência, tudo bem? Então você está na sua casa de madrugada, uma situação, posso dar um passe em uma pessoa? Posso. Posso e devo, inclusive. Porém, é uma situação, que aquilo não vire rotina ou um hábito. Não é lugar para aquilo, não é o momento para aquilo, ok? Isso vai favorecer uma outra situação. Então é ideal que a pessoa busque uma casa espírita, onde ela quiser, que ela entre em sintonia com a espiritualidade. Ok? Então posso e devo, mas numa situação emergencial, ok? Então veja, só resumindo a aula de hoje, foi bastante informações, tudo bem? Resumindo, a força, o principal ingrediente do passe é o amor. 50% de amor, 25% de vontade, 25% de conhecimento. A força do passe é espiritual. Se há a organização ali dos médios, do local e uma padronização, é que é para facilitar a receptividade de quem recebe o passe. Nem tanto por nós. Ok? Mas para quem está chegando na casa, que não conhece o processo, que tem as suas dúvidas, natural. Então, quando ela encontra um local organizado, padronizado, facilita a receptividade. Ela sabe que ela está ali e ela vai receber. Então, isso é um engessamento? Não, isso é uma padronização para facilitar a vida de uma pessoa. Tinha um passista aqui na casa, ele dava o passe com uma mão só. Aí eu fui perguntar para ele qual era o problema. Ele falou, não tem problema nenhum. Eu falei, mas a pessoa que sentar na sua frente vai achar que recebeu meio passe.
Ele deu risada, que nem vocês deram. Falei, para mim não tem problema nenhum, para você não tem problema nenhum, a espiritualidade não tem problema nenhum, mas para a pessoa que sentou na sua frente, que não tem conhecimento nenhum, ela pode associar uma coisa com a outra. Por que lá são as duas mãos aqui com uma só? A dúvida gera refratariedade. Entenderam? Então algumas coisas se faz não pensando em nós, trabalhadores, mas principalmente, essencialmente, na pessoa que está chegando, que não tem por que ela saber. Ela veio para buscar o Evangelho e recebeu o passe. Então ela não tem como saber todo o processo, como funciona. Ela precisa estar receptiva. Então qualquer coisa que distraia, qualquer coisa que esteja diferente, para ela é uma situação que pode gerar uma refratariedade. Entenderam a nossa responsabilidade de fazermos parecidos? Não engessados, mas parecidos? Para que a pessoa que esteja aceitada perceba um todo, um trabalho de um todo acontecendo, não de uma pessoa aqui ou de uma pessoa ali. Ok? José, sabe que eles percebem também quando as pessoas se dirigem para a câmera de passe? Elas ficam meio travadas. Você já percebeu? Parece que o santo tentando lá nesse trabalho, né? Não vão nem uma noite para a câmera do passe, parece que está num lugar totalmente sangue. Parece um carro, uma mesa. Isso, não, vamos dizer, Jackson, que isso, né, é um condicionamento milenar que nós temos, gravado no nosso subconsciente, eu não diria nem de respeito, mas de medo. Ok? Mas são condicionamentos milenares que nós temos no nosso subconsciente, que faz com que a gente tenha medo de uma situação, ok? Que a gente tenha receio de qualquer coisa, então a gente entra. Isso pode gerar uma refratariedade? Até pode. Eu não posso falar das outras casas, eu gosto de falar dessa casa. A gente conversa com as pessoas para abraçarem, beijarem, brincarem, conversarem, deixar as pessoas mais à vontade possível, porque isso aumenta o nível de receptividade das pessoas. Ok? É lógico, com silêncio, com respeito, com organização. Não é essa a colocação. Mas não entrar com esse condicionamento milenar de travamento. Isso acontecia muito, né? Dentro de uma estrutura extremamente rígida, onde o medo era a tônica. Em doutrina espírita não precisa disso. Ok? Muito pelo contrário. Você tem que ter organização, sim, sem dúvida. Respeito, sim. Silêncio, sim. Isso faz parte da educação. Ok? Mas alegria. Acima de tudo, alegria. Acima de tudo. Porque a alegria é a engrenagem do nosso espírito. É um lubrificante, vamos dizer assim. Então faz com que a gente fique mais receptivo. Então vamos para a câmara de passe, sim. Alegres, felizes, sabe? Receptivos. Okay? Então o passe... Todos nós podemos ser passistas? Todos. Não conheço ninguém que não possa ser passista, a menos que a pessoa não queira. Ok? Mas é uma mediunidade ao alcance de todos. Quem quer começar a trabalhar, começa por onde? Por aí. Porque ela vai aprender a doar. Ela vai aprender como se concentrar, como se ligar com a espiritualidade superior. Por isso que se chama médium passista. Ok? É aquele que está transmitindo o seu melhor. Tem um pouco de conhecimento, porque precisa ter o conhecimento básico. Isso que eu estou passando para vocês é o conhecimento básico. Ele trabalhando dentro desse alicerce, isso aqui é um alicerce. O que eu estou passando para vocês é um alicerce. Ele vai subir o prédio depois, porque ele sabe que o alicerce é o principal. Ele sabe onde ele vai colocar as paredes depois. Ele pode se aprofundando, ressignificando, ampliando, conhecendo outras técnicas de passe, sem dúvida nenhuma. Mas isso é o alicerce. Ele vai colocar as paredes em cima de um alicerce. O alicerce é esse. Que o passe ele é uma transfusão bioenergética, uma transfusão psíquica, uma transfusão de sentimento, aonde eu preciso estar desejando o melhor para aquela pessoa, sintonizado com a espiritualidade, agradecendo, alegre, coração alegre. É uma oportunidade de trabalho. Pessoal, vamos lá. Tem uma palavrinha, tem algumas palavras aqui nessa casa que nós já abolimos, tá? Já faz um tempinho. Às vezes eu só relembro as pessoas de algumas palavras, tá? E uma das palavras que nós abolimos é a palavra caridade. Ok? Troquem a palavra caridade por oportunidade de trabalho.
Então eu não estou fazendo a caridade, eu estou tendo uma oportunidade de trabalho. Mas qual é a diferença? Se eu achar que eu estou fazendo a caridade, a primeira coisa que eu vou fazer a hora que eu desencarnar é cobrar Jesus, Deus, todos os santos possíveis e imagináveis da caridade que eu fiz. Por isso que ainda mais trabalham no plano espiritual são os religiosos, porque eles acham que fizeram a caridade. Então a caridade para nós, ok? Tudo bem, Allan Kardec usou porque estavam no século XIX. Tudo bem? Allan Kardec usou porque não tinha outra palavra. Mas a palavra do século XXI é oportunidade de trabalho. Estou tendo uma oportunidade de trabalho. Então você não vai cobrar nada de ninguém, porque eu tive uma oportunidade de trabalho. Perceberam a diferença ou não? É uma diferença conceitual. Mas eu tenho que entender isso. Que a palavra caridade veio do século XIX, porque cabia no século XIX, até o século XX. A partir do século XXI, eu tenho que trocar por oportunidade de trabalho. Então eu estou dando passe, eu não estou fazendo caridade. Eu estou tendo uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade de trabalho. Você tem o doente passivo e o doente ativo. O doente passivo é aquele que veio para receber, ok? O doente ativo, ele fala, olha, continuo doente, mas eu posso fazer alguma coisa? Entenderam a diferença ou não? Eu posso ser útil em alguma coisa? Esse é o doente ativo. Ele continua doente do mesmo jeito, mas ele já começou a trabalhar um outro sentido. Ele começou a se doar. E quanto mais nós nos doamos, mais felizes nós somos. Entenderam ou não? Quanto mais nós nos doamos, mais felizes. Para terminar a aula de hoje, né? Depois, se quem quiser tirar foto da lousa, fica à vontade, tá? Isso vai cair na prova, fica à vontade, né? Algumas pessoas aqui já sabem esse conceito, algumas não sabem, mas vamos repetir esse conceito. Eu vou pegar uma tríade, que todos vocês conhecem: corpo físico, corpo espiritual, tudo bem? E espírito. Tudo bem essa tríade? Corpo físico, ok? Máquina, uma máquina, né, que tem 80 órgãos, 10 trilhões de células e 7 octilhões de átomos. Um octilhão é um número mais 27 zero. Então, o corpo humano tem 80 órgãos, 10 trilhões de células e 8 octilhões de átomos. Nem vamos falar das subpartículas, né? Tá bom, né? 8 octilhões de átomos já tá bom, né? Então, o corpo físico é montado nessa estrutura. Vamos pensar só na máquina. Para eu manter um corpo físico saudável, eu preciso de alimento, ok? Tudo que passar pelo sistema respiratório e digestório mantém um corpo físico saudável. Muito mais pelo respiratório, tá? É mais importante o respiratório do que o digestório. Então, tudo que passar pelo sistema respiratório e digestório, eu mantenho um corpo físico saudável, porque esse é o combustível, tudo bem? O corpo espiritual, que também é uma máquina, né? Análoga ao corpo físico, porém numa densidade 1000 vezes menor. 1000 vezes menor, como assim? Um corpo de 70 quilos, o corpo espiritual é 70 gramas. É o mesmo corpo físico, com os mesmos órgãos, com as mesmas células, com os mesmos 7 octilhões de átomos, vibrando numa outra frequência. Não falta nada, tá? Tudo que tem no corpo físico tem no corpo espiritual. Tudo. Sistema respiratório, digestório, excretório, mas numa outra frequência. Então, uma máquina que também precisa de combustível. Tudo que passar pelo sistema respiratório e digestório em uma outra materialidade. Mas também precisa. Mas ele se alimenta também pelos centros de força, ou chakras. Então ele consegue metabolizar com mais facilidade toda essa energia e esse corpo físico espiritual saudável. Mas a pergunta não é essa. Do que se alimenta o espírito? A essência, a centelha, a mônada, a fagulha. Do que se alimenta algo que é imaterial? Oi? Amor. Tá. Ok? Mas vamos complicar agora, tá? A resposta está certa, mas não é tão simples assim.
Não é tão simples assim. Então, a centelha, tá? Eu falo centelha como analogia, tá? Como você vai descrever o espírito, né? Tem um livro, né? Tem um livro chamado Teoria Corpuscular do Espírito, né? Que aí tenta explicar isso daí, mas um dia a gente conversa sobre esse assunto, né? É o átomo tetradimensional que você coloca alguns outros nomes, mas dá para entender alguma coisa nesse sentido. Vamos falar da centelha, né? Uma luz, imagine a luz, ok? Que é a nossa essência divina, é a nossa imagem e semelhança com Deus, tá? A nossa imagem e semelhança com Deus é a centelha, não são os corpos. Os corpos só são manifestações da centelha. A centelha se alimenta de amor. Mas em que proporção? Interessante, né? 100% de amor? Não, isso é muito vago. Deus nos criou, anotem porque isso vai cair na prova, pessoal. Nos alimentamos de amor, tudo bem? 70% é o que eu dou e 30% é o que eu recebo. Essa é a proporção. Deus nos criou para doar muito mais do que receber. Então, imagine um copo aqui, um copo que caiba 30%. Um copo pequeno, tudo bem? 30%. Um copo maior, 70%. Dá para vocês visualizar isso? Um copo grande aqui, 70%. Um copo menor, 30%. Ok? O copo de receber é 30%. O copo de doar é 70%. Tudo que eu receber, imagine vocês recebendo tudo que vocês desejam. Tudo, absolutamente tudo. Ok? Tudo que vocês possam imaginar que vocês gostariam de receber. Cada um imagine de acordo com aquilo que gosta e que quer. Multiplique por 10.000. Tudo aquilo que vocês imaginaram, multiplica por 10.000. É 30%. Se vocês multiplicar por 50.000, é 30%. Se você multiplicar por 100.000, é 30%. Então, por mais que o mundo faça, o seu copo de receber é 30%. Não entra nada além de 30%. O seu copo de doar é 70%. Entenderam ou não? No mundo de provas e expiações, as pessoas querem receber. Todos recebem a mesma quantidade? 30%. Ok? Então, como a gente só quer receber, eu estou sempre com fome, sempre com sede. O mundo nunca vai me satisfazer. Nem o mundo, nem ninguém, nem nada. Perceberam ou não? Porque se eu preciso de 100% e eu só recebo 30%, eu fico 70% vazio. Eu estou sempre insatisfeito. É o que acontece com o nosso mundo. O materialismo tenta preencher o 30%. O materialismo, o que é o materialismo? Só quer 30%, só quero receber. Não só coisas materiais, tá? Coisas sociais, qualquer coisa que vocês possam imaginar. Só receber. Doar muito pouco. Só que a nossa essência divina é o contrário. Então a espiritualidade nos fala, não se preocupem no receber. Se preocupem em doar. Não importa se é um sorriso, se é um abraço, se é uma ajuda, não importa como cada um vai doar, mas doe, compartilhe. Isso alimenta o seu espírito, isso alimenta, sem barganha, doe simplesmente. Daí a gente vai doar só 70%. Não, 70% é doar, 30%. O alimento é 100%. 70% do meu alimento é o que eu dou, 30% é o que eu recebo. Eu não tenho como tirar 10 aqui e pôr aqui 80-20, ok? Não. 70% é o que eu dou. A minha essência se alimenta daquilo que eu dou, que eu compartilho. Não importa o que seja. Meu espírito foi idealizado por Deus para doar, para compartilhar. Ok? Posso doar mais do que 70%? Não tem como. Né? Não tem como, né? Então foi porque essa matemática veio da espiritualidade superior, tudo bem? Então veja, nós estamos doando na base de 10%, tá? Porque 90% eu quero receber. Então quer dizer que esses 70% é o que eu faço.
sem cobranças. Se tiver uma cobrança, eu não dei. Eu barganhei. Deu para você entender ou não? Olha o que eu fiz por você. Você não fez. Você entendeu? Você está barganhando. A doença, então, o doente não consegue doar 100%. Não. Dentro do seu momento, dentro da sua situação, sempre a gente consegue doar mais do que receber. Quando uma pessoa está doente, acamada, ela precisa receber. Mas é um momento. É uma situação. Exato. Então, olha que interessante. Questão 621 do Livro dos Espíritos, ok? É a mesma questão. Dentro do que onde eu estou, na situação que eu estou, será que eu não posso fazer nada? Nem um sorriso? Não, aí como é uma outra situação aí, tá? Mas espiritualmente ele não pode fazer? Quem está em coma às vezes é o corpo, não é o espírito. Ele desdobrado do corpo, aonde ele estiver, ele não pode estar fazendo? Eu estou falando do alimento do espírito, não estou falando do alimento do corpo, entendeu? Então o espírito, encarnado ou desencarnado, em coma ou não, o espírito, ele precisa doar. Toda vez que ele doa mesmo, literalmente falando, ele se alimenta. Ele precisa receber? Sim, 70-30, mas a espiritualidade já nos diz, não se preocupem em receber, porque isso é consequência. Deu para você entender ou não? É lógico que receber é bom, ninguém disse que não é, mas se eu só pensar em receber, eu serei uma pessoa sempre doente, literalmente falando. Entenderam? Então o passe que você está fazendo no passe, doando sentimento, doando energia, vibração, pensamento, às vezes um abraço, às vezes um sorriso. Perceberam quanto que isso nos faz bem? O amor é o único sentimento que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Ele é um agente multiplicador. Repararam isso ou não? Quanto mais amor eu ofereço para as pessoas, mais eu tenho. Entenderam a mecânica? Por isso que eu perguntei do sempre. Tá, mas a relação é 70-30, ok? Então o amor é o único que quanto mais eu dou, mais eu tenho. É um agente multiplicador, porque essa é a nossa essência divina. Essa é a nossa essência divina. Quando eu entendo qual é a minha essência divina, eu consigo entender o que eu vim fazer aqui. Dentro das minhas possibilidades, dentro do meu momento, mas eu posso fazer alguma coisa? Sempre. Sempre. Eu sempre posso fazer alguma coisa. Que muitas vezes eu não faço porque eu não quero. Aí é uma outra história. O egoísmo fecha, o altruísmo abre. Entenderam ou não? O egoísmo fecha. O egoísta não recebe nada do universo, porque ele já tem tudo. Ok? Ele só quer receber, 30%, 30%. Está sempre insatisfeito. O altruísta, quanto mais ele faz, mais ele recebe. Então, quando a gente começa a ter esse conceito e essa noção que somos uma centelha divina, que viemos nessa abençoada escola chamada Planeta Terra, para aprender, para compartilhar, mas principalmente para doar. Para compartilhar, sem cobrança. Ok? Então o passe é uma excelente oportunidade para a gente começar a entender o que é essa doação fluídica de amor. Essa doação energética de amor. Que vai me exigir o quê? Amor, vontade e um pouco de conhecimento. Tudo bem? Voltamos na semana que vem. Preparem as perguntas. Okay? Só vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade por mais essa oportunidade, por mais esse aconchego, esse abraço, de estarmos aqui reunidos, sempre em nome de Deus, amparados por Jesus, direcionados por uma doutrina que nos acolhe, por uma doutrina que nos esclarece, mas que principalmente uma doutrina que nos liberta de nós mesmos, das amarras que nós construímos, nos coloca na condição de seres eternos, seres infinitos numa existência finita, mas seres que já sabem exatamente o que precisam, o que querem, o que buscam, viver a vida plenamente, mas entender que somos espíritos
essências, nas primeiras letras do alfabeto do amor, dando-nos os primeiros passos, mas passos importantes para o nosso equilíbrio emocional, psicológico, físico e espiritual. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade de trabalho, porque o trabalho é a nossa terapia da vida. Que assim seja.